A preocupação excessiva não afeta apenas o seu bem-estar físico e espiritual, mas também causa danos permanentes no seu cérebro. Fique comigo até o final deste vídeo e entenda como a preocupação pode estar te matando aos poucos sem você nem perceber. Professor Gabriel Menezes falando, e hoje vamos falar de um assunto que para muitos é visto como algo banal, que é a preocupação. No entanto, ela pode estar te afetando negativamente e realmente moldando e mudando permanentemente áreas do seu cérebro e você nem sabe disso. Por isso nós vamos entender um pouco da neurociência, em específico a compreensão de como a preocupação excessiva afeta áreas específicas dos nossos cérebros e como essas áreas afetadas prejudicam o nosso bem-estar, prejudicam a nossa vida como um todo. É importante observar também que, culturalmente falando, quando nós olhamos para a preocupação, nós percebemos nela ali um excesso de zelo, um excesso de cuidado. Geralmente, quando olhamos ali para uma mãe muito preocupada, um pai muito preocupado, nós olhamos ali para pessoas que têm um zelo muito grande para com os seus amados. Mas até que ponto isso é bom para essas pessoas que se preocupam tanto? Um estudo conduzido pela Cornell University, nos Estados Unidos, demonstra que 85% das coisas pelas quais nos preocupamos não acontecem. Ou seja, nós passamos 85% do nosso tempo, dos nossos pensamentos se preocupando com ilusões, com coisas que nem aconteceram e essas coisas de fato não acontecem. Vamos entender então essa palavrinha que eu gosto de brincar, que é preocupação, né? Preocupação ou pré-ocupação, que é uma preocupação da sua mente com criações mentais, com coisas que não existem, que você está projetando lá no futuro, através de seus medos, crenças e inseguranças. E segundo esse estudo da Cornell University, 85% dessas coisas nunca se tornam realidade, nunca acontecem. Quando nós nos preocupamos demais, a primeira área afetada é a nossa amígdala, uma área do nosso cérebro responsável pela resposta ao medo, pela resposta aos perigos. Essa região do nosso cérebro, que muitos também chamam de cérebro reptiliano, ela reage aos perigos e medos, ela ativa a nossa ansiedade. Essa região, a amígdala, quando nós estamos preocupados, e o estudo provou que conforme a gente vai ficando muito bom nesse hábito de se preocupar, ela vai aumentando de tamanho, ficando hiperestimulada e ela não retorna ao tamanho original. E isso faz com que nós nos preocupemos com mais e mais coisas. Às vezes com coisas simples, coisas bobas, mas porque a nossa amígdala hiperestimulada, crescendo de tamanho, ela cria essa reação de preocupação, de ficar olhando para o pior que pode acontecer lá no futuro para a gente se proteger antes. E fica criando coisas e mais coisas que não vão acontecer vias de fato. Outra região do nosso cérebro afetada é o córtex pré-frontal. Sob o estímulo da preocupação, esta região do nosso cérebro aqui, na frente, na região frontal, por isso córtex pré-frontal, ele encolhe. Essa é uma região fundamental responsável pela tomada de decisão e pelo nosso senso de autocontrole. E também é a região responsável por desligar a amígdala. Então perceba essa simbiose negativa que acontece aqui. Isso é neurociência. A amígdala, responsável pela resposta ao medo, pela reação da ansiedade, reação contra os perigos, ela cresce. Enquanto que o córtex pré-frontal, que desligaria essa amígdala, encolhe. Isso prejudica a nossa capacidade de tomada de decisão, de autocontrole e também de planejamento, de raciocínio lógico.
E assim a gente não consegue pensar que aquelas coisas que o nosso cérebro está criando, aqueles medos instintivos primitivos que o nosso cérebro está criando e projetando lá no futuro, são ilusões. A gente não consegue perceber porque a gente não consegue parar para raciocinar com o nosso córtex pré-frontal, porque ele está hipoestimulado, né? Ele encolhe a sua atuação, vamos dizer assim. E aí isso causa mudanças estruturais no nosso hipocampo, que é outra região do nosso cérebro, que também, por sua vez, encolhe e reduz de tamanho, reduz a sua influência. E o hipocampo é importante porque ele é responsável pela produção de neurônios. E aí isso afeta a nossa memória e a nossa capacidade de aprendizado. Então, esses danos estruturais causados no hipocampo são permanentes, assim como esse aumento da atuação da amígdala também é permanente. Ela dificilmente retorna, pelo menos até onde os estudos chegaram, não conseguiu observar a amígdala retornando ao tamanho original. Ela cresce, ela expande, ela aumenta a sua influência sobre o seu cérebro, tornando você mais reativo, né? Atuando dentro dos padrões do que nós chamamos de cérebro reptiliano, que é o cérebro instintivo, primitivo, reativo, que age com medo e que reage ao medo e que projeta novos medos para se resguardar. É aquela parte de nós que fica traumatizada e não consegue avançar, mesmo que a gente tenta se convencer que aquele medo, aquele pânico, aquelas coisas são ilusões, o nosso cérebro não consegue agir diferente do ato de se preocupar com aquilo. Ah, mas se aquilo acontecer, se eu cair dali, e se eu fizer assim, e se for para lá, o que pode acontecer? Essas são mudanças estruturais permanentes no nosso cérebro. A verdade é que 85% disso, tudo que a gente se preocupa, não acontece. Então nós precisamos clamar de volta, reclamar no sentido positivo, a nossa liberdade de pensar. Porque quando nós estamos nos preocupando, nós vamos causando mudanças estruturais no nosso cérebro que nos aprisionam no negativo, no pessimismo, que alguns insistem em chamar de realismo. Ah, eu não sou pessimista, eu sou uma pessoa realista. E assim a gente fica preso na prisão da nossa própria mente, se preocupando com coisas irreais. Afinal, a preocupação é uma ilusão. Como esse estudo da Cornell University provou, 85% dessas coisas são ilusões porque elas dificilmente acontecem. Com esse vídeo eu espero, através da luz da ciência, abrir seus olhos para algo que pode estar também matando a sua alma aos poucos. Porque a preocupação demonstra e nos fixa num ato permanente de falta de fé. Porque quando temos verdadeira fé em nossas capacidades, verdadeira fé no universo, no Criador ou em Deus, chame como você quiser, nós não nos preocupamos. Nós entregamos, aceitamos e reconhecemos aquilo que está acontecendo conosco como instrumento para a expansão da nossa consciência, para o aumento da nossa fé, confiança, esperança e para o nosso fortalecimento como indivíduo, como alma. Então, perceba que a preocupação, ela não está afetando agora, falando além da questão mental, cerebral, ela não está afetando apenas a estrutura do seu cérebro, mas afetando também o seu eu espiritual. Porque uma pessoa preocupada, frequentemente, lhe falta muita fé, muita confiança. Então, precisamos resgatar de volta a nossa fé, clamar de volta a nossa liberdade. A liberdade de pensar dentro de uma fé, uma esperança, uma confiança em algo maior para seguir em frente, entregando, entendendo que tudo acontece para o bem maior. Tudo acontece para nos fazer felizes ou para nos ensinar algo. Quando acontece algo que não nos faz de todo feliz, devemos focar no aprendizado, porque é sempre para o nosso crescimento, para a nossa evolução, para o engrandecimento da nossa alma. Verdadeiramente espero que este vídeo tenha tocado o seu coração. Essa visão neurocientífica misturada com o espiritual para despertar em você a chama
do desejo de se libertar da preocupação, ou melhor, da pré-ocupação da mente com ilusões que nem sequer são reais. Pelo menos 85% delas, dizem os estudos, não acontecem. Se você quer expandir ainda mais esse conhecimento sobre si mesmo, sobre o mundo ao seu redor, sobre a sua realidade, fica aí o convite para o Workshop Mestres da Respiração, um workshop ao vivo e online que vai te ensinar ferramentas e técnicas para você, através da sua respiração, viver mais aqui no momento presente. Nós vamos aprender essas técnicas, praticando elas, para a gente reclamar novamente a nossa liberdade de pensar e de agir, de um estado de maior autocontrole aqui no momento presente, sem projeções e preocupações mentais quanto a mentiras e ilusões criadas pela nossa mente, que supostamente iriam acontecer no futuro, mas que, na maioria dos casos, nunca acontecem. O link está na descrição deste vídeo. Se você sentir, é uma aula gratuita com uma prática para você já vivenciar ali uma primeira experiência e assim tomar a decisão se você deseja se juntar a nós no nosso workshop Mestres da Respiração. O link está na descrição do vídeo ou em qualquer canto aqui do vídeo, no card ou em qualquer cantinho aqui, para que você possa clicar, fazer essa aula e tomar a decisão de participar do workshop conosco. Gratidão à palavra e até mais.